Olá, alunos, bom dia novamente. Estamos de volta com a nossa aula de arte e hoje iniciando a nossa aula de arte na apostila do terceiro bimestre. E vamos falar um pouquinho sobre o rádio hoje. Vamos lá, capítulo 3, uma rádio inventada. Neste capítulo, você vai explorar o mundo do rádio, conhecendo mais sobre o uso da voz e dos efeitos sonoros, produzindo histórias e programas, tá? Então aqui nós vamos na página seguinte. Você costuma ouvir rádio? O que você mais gosta de ouvir no rádio? Existe alguma estação de rádio que você acompanha? Se pudesse criar uma rádio voltada apenas para crianças da sua idade, como essa rádio seria? O que tocaria nessa rádio? Só música, notícias? O que ela teria de diferente? Então aqui nós temos a imagem de uma rádio, de um rádio, né? Na verdade, um rádio, tá? Um rádio é um aparelho, tá? E uma rádio é uma emissora. Então, pessoal, na década de 1930, o rádio era o aparelho, era o meio de comunicação mais importante do nosso país. Porque naquela época não existia televisão ainda, né? Então, o rádio era o aparelho, o meio de comunicação mais importante do nosso país. Essa é uma cultura que trabalha apenas o som. Então, o rádio, ela trabalha só o som, a gente só ouve o locutor, né? A gente não vê a imagem. Hoje em dia é comum ouvir rádio por meio da internet, celulares, né, computadores. Então, assim, existem vários meios para que a gente possa ouvir os programas de rádio hoje em dia. Agora, umas questõezinhas para você. Onde vocês costumam ouvir rádio? Você costuma ouvir rádio onde? No aparelho mesmo? No celular? No computador? No carro? Quem na sua casa gosta mais de ouvir rádio? Na sua família aí? Pai, a mãe? E que tipo de programas eles gostam? E você? Que tipo de programas gosta de ouvir no rádio? Então vamos lá. O rádio é um equipamento muito importante na vida em sociedade. Sua invenção foi resultado de pesquisas para desenvolver uma tecnologia que permitisse a transmissão de sons à distância, sem o uso de fios. Antes do surgimento da internet e da televisão, o rádio era o meio de comunicação que, junto ao jornal, trazia para as pessoas as notícias e informações, proporcionava divertimento. Por meio dele, muitas pessoas têm acesso às produções culturais e desfrutam da música como entretenimento. Então, pessoal, o rádio, ele é um aparelho, ele é é muito importante na vida das pessoas porque ele traz a comunicação. Ele é um meio de comunicação muito importante ainda. Então, através dele a gente fica sabendo de muitas notícias. Também ouve músicas, né? E outras coisas. Quais são as emissoras de rádio que existem aqui na nossa cidade, Juranda? Vocês sabem que tem 2 emissoras de rádio aqui em Juranda. Então, quais são elas? Escreva aqui embaixo, tá? Então, aqui não tá perguntando, mas eu tô pedindo para que vocês escrevam o nome da rádio de Juranda, das rádios, né? Das emissoras de rádio que existem em Juranda, que são 2. Escreva o nome delas aqui. Na página 5, imaginação e emoção. O rádio é um meio de comunicação poderoso, especialmente porque estimula a nossa imaginação. Afinal, ele não oferece imagens prontas, como a televisão e o cinema. A partir dos sons e vozes transmitidos, cada pessoa cria uma imagem diferente em sua mente sobre o que está acontecendo. Muitas vezes, essa imagem criada pode ser mais interessante até do que a própria realidade, em função da emoção envolvida. Então, pessoal,
no rádio a gente ouve e a gente imagina aquilo que está acontecendo, tá? Eu lembro que quando eu era criança tinha novelas transmitida pela rádio, né? E a gente ouvia. Eu lembro que a minha mãe, eu era criança, minha mãe, a gente ficava prestando atenção. Tinha o horário lá da novela e a gente ouvia. E a gente ficava imaginando as cenas, porque a gente só ouvia, né? Então as cenas eram imaginadas por nós. Considere a seguinte situação: um jogo empatado em 0-0 entre dois times medianos. Um jogador chuta fraco em direção ao gol e o goleiro faz uma defesa fácil. Quem assistir a esse jogo pela televisão verá um lance normal. Entretanto, um locutor de rádio empolgado por meio da emoção e da criatividade pode narrar essa mesma jogada assim. Então, pessoal, preste atenção. Olha aqui, ele vai narrar assim: 37 minutos do segundo tempo. Prepare o seu coração. Olha a ponta esquerda. Juninho, sempre valente, em velocidade. Vem descendo pela grande área. Vem com tudo, Juninho. Dribla Fabinho e prepara o chute. Chuta. Salva o goleiro, Edu. Mais um lance perigoso do time rubro-negro, que parou na muralha do gigante arqueiro alviverde. Então, assim, claro que eu não sei narrar da forma que eles narram, né, gente? Mas é mais ou menos assim. Vocês podem fazer a narração de vocês aí. Tentem fazer como um narrador de jogo de futebol, tá? Quem sabe vocês conseguem fazer bem legal, tá bom? Então, muitos torcedores de futebol dizem ser mais emocionante ouvir uma partida pelo rádio do que assisti-la pela televisão, devido à emoção, né, gente, com que eles reproduzem esse jogo. Aqui você vai conversar com seus familiares sobre como uma narrativa deve ser para transmitir emoção, em que outros momentos é importante transmitir a emoção por meio da fala. Tá, então aqui, pessoal, vai ter uma atividade para vocês. Não está aqui, mas vocês vão fazer em uma folha, tá? Então você vai conversar com a sua família sobre uma narrativa, como uma narrativa deve ser para transmitir emoção no jogo de futebol e em que outros momentos é importante transmitir a emoção por meio da fala. Tá, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de sulfite ou caderno de desenho, se estiver com vocês, ou uma outra folha qualquer. Vocês vão fazer um desenho de um jogo de futebol. Você pode desenhar um campo e um jogo de futebol. E aí você pode colocar lá o seu time preferido, né? O time que você torce. E aí você vai colocar, como está nessa imagem aqui mais ou menos, o narrador narrando esse jogo. Então você vai fazer o balão, né, aqui como para representar a fala do locutor, né, de rádio, como se ele fosse o locutor de rádio, e você vai criar uma frase, tá? Um textinho pequeno narrando um trechinho do jogo. Deu para entender, pessoal? Vou repetir. Você vai fazer um desenho de um campo de futebol, você vai desenhar jogadores, pode desenhar ali o time que você torce ou não, você que sabe. Você vai desenhar o locutor de rádio, como está aparecendo aqui, né? Mas pode ser diferente também. E você vai colocar ali uma fala, como se ele estivesse narrando um gol, por exemplo, narrando uma parte do jogo. Certo? E aí vocês vão tirar uma foto e mandar para mim, para que eu possa estar avaliando vocês, tá bom? Um bom estudo, uma boa aula e até a próxima aula. Um beijo!